Olá, no vídeo de hoje aqui no meu canal, eu quero falar sobre basicamente as três formas que Deus comunica com o ser humano, as três formas, ok? É importante que a gente reflita sobre isso, né? E você que assiste aqui o meu canal, você que está inscrito, e aquilo que eu falo aqui com bastante simplicidade, mas com uma certa profundidade, e são verdades que a gente precisa refletir em todo o tempo. Então, a primeira forma que Deus fala, ou que Deus se comunica, ou se comunicou com os seres humanos, foi através da sua criação, através daquilo que Ele criou. Veja bem, porque os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, bem como a sua divindade, claramente se observam, se veem pelas coisas que foram criadas. E também nós vemos ali no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, se a gente vê de maneira macro, né, a gente fica espantado. O universo, as galáxias, os mares, as montanhas, é de um espanto total. E se nós formos para o mundo micro, que são as pequenas criações, as criaturas, né? Aquelas mínimas coisas que foram criadas, a gente vai ver uma complexidade total, né? Onde observamos a mão de um Deus criador, de um Deus que arquitetou, que formulou, que providenciou todas essas coisas. Então, a natureza, em todas as suas formas, com toda a sua exuberância, a gente observa realmente que foi Deus quem criou, e é a maneira como Ele se comunica com os seres humanos. A segunda forma e a segunda maneira que Deus comunica com os seres humanos e com a humanidade, através da sua consciência. E nisso a gente vê de várias formas. Uma delas é quando Adão, lá no Éden, ele ouve a voz de Deus. Deus, ele fala: Adão, onde estás? Então aquela voz na consciência, aquela voz ali no seu interior. Adão estava escondido porque estava com aquele sentimento de culpa, ele estava com medo. Exatamente na sua consciência a esse instalar da voz de Deus. E também nós vemos Abraão, né, quando ele ouve uma voz. Obviamente essa voz fala na sua consciência, fala lá no seu interior, né? A consciência, ela é judicial, né? Ela nos defende ou ela nos acusa. Então essa voz lá no nosso interior, essa voz na consciência, é uma das maneiras que Deus fala com o ser humano, exatamente porque somos nós, seres humanos, que carregamos essa percepção de Deus, esse transcendental, esse momento transcendente onde a consciência, ela instila em nós esse despertamento de um Deus que está lá dentro falando conosco. É interessante a gente se aperceber disso, ter consciência disso, né? E a última forma que Deus se comunica com os seres humanos é através das Escrituras, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Nós vemos o que aconteceu no Velho Testamento e o que aconteceu no Novo. Por exemplo, o profeta Isaías, né, que é chamado profeta messiânico, né, ele fala muitas vezes que o Messias ia nascer, que o Cristo ia nascer, e de fato nasceu. No Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa profecia e de tantas outras das Escrituras, seja lá no Pentateuco, seja nos Salmos, e bem como
os profetas que falaram dessas profecias e do nascimento de Jesus. Então, quando abrimos a Bíblia, quando abrimos o texto sagrado, o texto canônico, observamos que ali Deus falou conosco através de Jesus. E é impossível nós, seres humanos, fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos para essas expressões de Deus na natureza, na consciência e também nas Escrituras. É um tempo que nós precisamos atentar e nos aperceber e nos preparar para grandes acontecimentos que ainda virão como cumprimento das Escrituras sagradas, ok? Eu vou ficando por aqui. Se atente naquilo que nós estamos falando aqui no canal e se aperceba dessas realidades, de coisas que vão acontecer e que estão muito próximas de suceder. Um grande abraço, assista esse vídeo e compartilhe, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir.